Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um assunto bem interessante, em que muitas pessoas têm dúvidas ou até mesmo receio. Por quê? Você gosta de arroz? Você tem medo de colocar ele na sua rotina alimentar? A gente vê hoje muitas pessoas, tendo terrorismo nutricional com relação a alguns alimentos. Você sabia que o Brasil ele tem um guia alimentar para a população brasileira? Nesse guia alimentar, ele dá algumas orientações e até mesmo cita de alguns alimentos que são típicos da nossa nacionalidade. Você sabia que o arroz está entre esses? Interessante que nesse guia ele preconiza tanto o alimento para a questão de saúde, esse alimento também para ser fácil acesso, além de que esse alimento combinado com outros alimentos para trazer nutriente para nós como brasileiros. Interessante que hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o arroz. Existe uma variedade de tipos de arroz, que até a Sabrina compartilhou no Instagram dela essa semana, falando sobre esse tipo de assunto. E ela pediu para eu trazer a questão nutricional. Você sabe os nutrientes que o arroz traz, o que pode ser de grande benefício para a sua saúde? O interessante é que eu vou destacar alguns tipos de arroz, bem conhecido pela população. Um deles é o que? O arroz branco. O arroz branco, ele é fonte do quê? Fonte de carboidrato. E por que ele é branco? Porque ele sofre o quê? Uma descamação, um polimento. Então, com esse processo, ele acaba perdendo grande parte ali dos nutrientes. Mas, ele ainda continua sendo o quê? Uma fonte de carboidrato. Porém, ferro, entre outros nutrientes, é perdido nesse processo. Um outro arroz é o integral. O arroz integral, ele é conhecido como um grão um pouco mais escuro, interessante que até às vezes na parte de cozimento, ele é um pouco mais duro do que o arroz branco. Mas ele é um alimento excelente, porque ele é fonte de carboidrato, fonte de proteína, de fibras e vitaminas do complexo B. Um aspecto bem interessante é o quê? Por que ele tem uma cor um pouco mais escura do que o arroz branco? Porque ele tem a presença da camada do farelo e do germe. Então, por isso que ele tem esse tom um pouquinho mais amarronzado. E o arroz parbolizado? Ele é conhecido como um arroz um pouco mais saboroso, perto do arroz integral. Porém, ele tem um odor mais forte. Mas ele ainda é fonte do quê? De carboidrato, ricos em vitaminas, principalmente a vitamina B1, e ele tem mais fibra do que o arroz branco. Interessante também que temos o arroz selvagem. O arroz selvagem, pessoal, ele é rico também em nutrientes, porém, ele tem pouca caloria. E ele é um arroz cultivado de maneira natural, E tem alguns relatos também que falam que ele é até usado pelos índios. Olha que interessante. O arroz jasmine também é um arroz bem conhecido. O arroz negro ou preto, ele é o que? Um arroz mais nutritivo. Ele possui um menor teor de gordura, além de que ele tem mais fibras, proteínas, vitaminas de complexo B, vitamina C, vitamina A, e ele também é rico em antocianina, que é um antioxidante. Vocês viram que interessante a parte nutricional desse alimento tão simples, de fácil acesso para nós brasileiros? E eu vejo que hoje em dia as pessoas têm a tendência de tirar esse alimento tão nutritivo da sua rotina alimentar. E muitas vezes substitui esse alimento por outros alimentos industrializados, alimentos enlatados, alimentos prontos para consumo congelado no mercado. Então, será que realmente essas substituições podem trazer benefícios para a sua saúde? E eu não sei se você sabe disso, mas a combinação do arroz com feijão é muito interessante. Por quê? O arroz, tanto o arroz como o feijão, eles têm boa qualidade de aminoácidos em sua composição. Interessante que o arroz, ele tem uma quantidade de um aminoácido que se chama metionina e deficiente lisina.
Já o feijão, ele tem uma quantidade maior de lisina e deficiente em metionina. Então, assim, ambos em conjunto se completam, pessoal. Então, que tal você, essa semana, fazer alguns tipos de preparo com esses arroz e postar aí no seu Instagram, para tanto eu como a Sabrina tá observando aí o consumo mais saudável desse alimento na rotina de vocês. Espero que vocês tenham gostado e um beijo da Nutri.